Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Maurício. Vamos estar trabalhando hoje o sistema de numeração binário. A ideia é básica, mas para você estudar esta tarefa, é importante que você tenha uma noção sobre potência. Eu não vou explicar o significado da potência e nem como ela funciona. Caso você não se lembre ou ainda não estudou, então retome essa matéria ou inicie os estudos sobre potência. Potência são estes números que estão aqui. 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. Mas antes de você se aprofundar nesta tarefa, vale a pena conhecer um pouquinho sobre a história, porque o sistema de numeração binário tem uma relação muito forte com a computação, com o notebook, com o celular e outros equipamentos eletrônicos. Lembrando que nós estamos no século XXI, que é conhecido como a era da tecnologia. Então, conhecer um pouquinho sobre o sistema de numeração binária significa estar conhecendo a matemática que existe por trás, ou pelo menos uma parte dessa matemática. O sistema de numeração binário, ele não surgiu de hoje. Por isso que vale a pena você entrar aqui na Wikipédia, ler um pouquinho. Eu confesso que essa primeira parte está bem complexa, existe um linguajar desconhecido para você, talvez você não consiga entender exatamente o que estão dizendo, então vale a pena pesquisar na internet, se debruçar. Agora, se você não quer fazer isso, você já pode pular para essa parte da história. Aqui, por exemplo, já está dizendo que na Europa, lá no século XVI e XVII, já haviam pessoas estudando o sistema de numeração binário. Então, veja, estamos no século XXI e no século XVI e XVII haviam pessoas estudando sobre isso. É claro que não relacionado a um computador, porque na época não se falava disso. Antes do século XVI e XVII havia a civilização egípcia, conhecida pelos faraós, as pirâmides, toda essa história grandiosa que ocorreu ali beirando o rio Nilo. Então, os egípcios trabalhavam com dois tipos de frações, frações egípcias e as frações do olho de Horus. Essas frações do olho de Horus é a que utiliza o sistema de numeração binário. Os chineses também estiveram trabalhando com este conceito binário, que na verdade está na obra de I Ching, e lá eles trabalhavam com o conceito de dualidade. Então era yin e yang, frio e quente, noite e dia, por aí vai. E eles entendiam que o universo ele era composto dessa maneira, de dualidade. Inclusive este trabalho foi o que inspirou os europeus no século XVI e XVII. Houve outros trabalhos na Índia e em outras culturas também, né? O nosso foco mesmo é esta computação desplugada. O que significa isso? É trabalhar alguns conceitos de computação sem o computador. Então, a fonte de inspiração foi este site. Este site foi elaborado por pessoas que trabalham no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. A ideia básica que existe por trás é esta imagem com este texto. Então, os dados são armazenados em computadores e transmitidos como uma série de zeros e uns. Então, veja, o personagem está falando alguma coisa, Screech, e ele está falando no telefone. A voz dele é transformada de alguma maneira em zeros e uns. E o computador irá fazer algumas contas e transformar isso em informações que depois podem ser retransmitidas para outra pessoa em voz, ou então armazenadas, como a gente já pode ver hoje, em textos, né? Você fala e o computador vai transformando aquilo que você está falando em texto. A ideia geral que existe no computador é de que o computador é uma máquina de calcular, igual uma calculadora, não para de fazer contas. É claro que nem tudo está fazendo contas. Por exemplo, você tem as linguagens de programação. Então existem camadas. Existe uma área que está fazendo contas e outras camadas que estão relacionadas ou não com sistemas binários. Aí é outra história. Aqui você tem bastante informação relacionada aos professores,
Aqui existe bastante material também que serviu de inspiração para mim, para montar as tarefas. Aqui existem outras tarefas, caso você queira estudar por conta própria. Aqui existem informações curiosas, né, da relação do computador e algo chamado bit, o dígito binário, ou então os discos magnéticos, o ímã, né, norte-sul, ou a leitura de DVDs, CDs, ou seja, cada flecha aqui que você está vendo representa um feixe de luz. Então são leituras assim que vêm a agregar bastante o nosso conhecimento do século XXI. O foco mesmo é essa matemática que envolve a computação desplugada. Então veja só, eu tenho um conjunto de cartas. Eu não vou ler essas cartas de qualquer maneira. Eu vou ler sempre da direita para a esquerda. E eu estou chamando a atenção para isso. Então, à sua direita é este lado onde está o cursor e o lado esquerdo é este lado onde está o cursor. Então, a primeira carta tem um ponto. Qual é a representação numérica desta carta? 1, porque tem um ponto. E qual é a relação do 1 com a potência de 2? 1 é igual a 2 elevado a 0. A próxima carta possui 2 pontos. Qual a sua relação com os números? 2, porque existem 2 pontos. Na próxima carta, existem 4 pontos. Qual a sua relação com os números? Número 4, porque existem 4 pontos. E sua relação com a potência? 2 elevado a 2 é igual a 4. 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Agora que eu expliquei isso, vem o desafio. Quais são os próximos cartões da sequência? Então você percebeu que eu completei a sequência de cartas, com cartas que estão vazias. Então esta é a primeira carta, esta é a segunda carta. Por que esta é a primeira e a segunda carta? Porque eu estou lendo da direita para a esquerda. Esta é a terceira carta, e aí vem o desafio. Quantos pontos existem na quarta carta? E qual número representa a quantidade de pontos? E qual é a potência que representa este número? Quantos pontos existem na quinta carta? Qual é a relação numérica com estes pontos? Você vai contabilizar e vai pensar na relação com a potência. Então você vai continuar essa sequência até você chegar na oitava carta. Tudo bem? O gabarito está disponível neste link. Bons estudos e tchau, pessoal!